Livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin. Capítulo 8. A certeza da salvação. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. 1 João 5,10. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Nós, os filhos de Deus, podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Nós somos guiados por alguém que nos diga o que fazer. O Espírito Santo nos guiará. A Bíblia é que nos diz isso. Como ele nos guia? O versículo 16 nos dá uma pista. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16, grifo do autor. Nos aspectos mais importantes da vida, nas coisas mais importantes que possam acontecer com você, a saber, se tornar um filho de Deus, ele deixa que você a saiba pelo seu espírito, testificando com o seu espírito. Aí você pode compreender que o primeiro e o principal meio pelo qual Deus vai nos guiar é pelo testemunho interior. Você não sabe que é um filho de Deus porque alguém profetizou para você. Você não aceitaria isso. Você não sabe que é um filho de Deus porque alguém disse, eu acho que você é. Você não aceitaria isso. Você não é um filho de Deus pelo fato de ter tido uma visão. Você pode ter tido ou não uma visão, mas não é a visão que faz de você um filho dele. Não é isso que a Bíblia diz. Esse não é o meio pelo qual você sabe que é filho de Deus. Como a Bíblia diz que sabemos que somos filhos de Deus? Seu espírito, ou o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito. Algumas vezes você não consegue explicar de fato como é filho de Deus. Você só sabe, bem lá dentro. Você sabe que é, pelo testemunho interior. Em 22 de abril de 1933, eu nasci de novo quando ainda era um adolescente no leito de enfermidade. Desde aquele dia, nunca mais me ocorreu o pensamento de que eu possa não ser salvo. Mesmo como um jovem cristão, eu questionava as pessoas que diziam, você não é salvo pois não pertence à nossa igreja. Ou aqueles que bradavam, você não é salvo pois não foi batizado à nossa maneira. Muitos me deram outras razões pelas quais achavam que eu não era salvo. Contudo, nenhuma delas me incomodava. Eu ria delas, pois tinha o testemunho. Eu tinha o amor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. Capítulo 9. Um pedaço de lã. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Ezequiel 36, 26 e 27. Em 1941, eu não tinha o conhecimento que tenho agora. Por favor, não me interprete mal. Hoje, não sei tanto quanto irei saber. Sinceramente, detestaria pensar que já sei tudo sobre Deus e sobre a Bíblia para viver esta vida. Não, nós não sabemos tudo, mas louvado seja Deus por aquilo que já conhecemos. De qualquer forma, em 1941, minha esposa e eu éramos pastores de uma igreja nas terras escuras do centro-norte do Texas. Outra igreja em um campo de óleo do nordeste do Texas quis me experimentar como pastor. Então eu dirigi até lá e preguei em um domingo. Os membros da igreja perguntaram se eles poderiam votar em mim para pastor, e eu disse sim. Após o culto, voltei para casa e coloquei diante do Senhor um pedaço de lã. Nasci e cresci como um batista do sul. Comecei a pregar como tal. Em 1937 fui batizado com o Espírito Santo como um pregador batista. Em 1939 aceitei um pequeno pastoreio em uma igreja do Evangelho Pleno. Foi em março de 1941 que essa igreja do Nordeste do Texas quis me considerar para pastor. Eu havia estado com pessoas do Evangelho Pleno tempo suficiente para que algumas de suas concepções equivocadas grudassem em mim. Não me entenda mal, muitas coisas boas grudaram em mim também, mas essa em especial era má. Eu ouvia falar muito sobre colocar diante do Senhor um pedaço de lã.
Então resolvi colocar diante do Senhor meu pedaço de lã. De fato, eu tinha um conhecimento melhor, porém na época parecia que isso me livraria de ficar só, orar, jejuar, esperar em Deus e ter muitos problemas. Assim, eu só coloquei o pedaço de lã. Quando se coloca um pedaço de lã diante do Senhor, geralmente se ora assim: Senhor, se queres que eu faça isso, o Senhor precisa fazer aquilo. Ou, Deus, se desejas que eu faça isso, então que aquilo aconteça. Ou ainda, Senhor, fecha essa porta e abre aquela outra. Algumas daquelas portas o diabo deve ter fechado e outras ele deve ter aberto. Elas estavam em seu território. A Bíblia o chama de Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Isso seria como orar: Senhor, se queres que eu vá para o Kansas City, na próxima semana abrirás a porta da frente do irmão Hagin. Eu poderia abri-la por mim mesmo se morasse lá. Você percebe que Satanás pode se mover no âmbito dos sentidos? Deus tem um jeito melhor de guiar seus filhos do que essas formas aleatórias, tais como um pedaço de lã. O Novo Testamento não diz: pois todos os que são guiados por um pedaço de lã, esses são filhos de Deus. Sim, alguém poderia dizer, mas Gideão usou um novelo de lã no Antigo Testamento. Por que voltar à Antiga Aliança? Nós temos algo melhor. A Antiga Aliança era para pessoas mortas espiritualmente. Eu não estou morto espiritualmente. Estou vivo, tenho o Espírito de Deus em mim. Lembro que Gideão não era um profeta, um sacerdote ou um rei. Apenas esses 3 ofícios sobre a Antiga Aliança eram ungidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não estava pessoalmente presente nas demais pessoas. Era por isso que todo homem tinha de se apresentar no templo em Jerusalém uma vez por ano. A glória Shekinah, a presença de Deus, era mantida apenas no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu no Calvário, o véu que dividia o templo foi rasgado de alto a baixo, e Deus se mudou dali. Desde então, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, habita em nós. É perigoso para os cristãos do Novo Testamento, cheios do Espírito, colocar pedaços de lã diante do Senhor. Eu sei disso por meio da palavra e por experiência própria. Voltemos para 1941. Enquanto eu dirigia de volta, eu disse: Senhor, eu vou colocar um pedaço de lã diante de ti. Eu vou deixar isso nas tuas mãos. Eu não percebia que não estava deixando nas mãos do Senhor. Se eles me elegerem como pastor com 100% dos votos, eu vou aceitar isso como vindo de ti e vou aceitar aquela igreja. Eu tive cada voto. Esse era o meu pedaço de lã. Eles me elegeram com 100% dos votos. Eles não consultaram a Deus. Eu também não. Tanto eles quanto eu dependemos de um pedaço de lã. Saí da perfeita vontade de Deus. E Deus permitiu que eu fizesse isso. Nós não mudamos para a casa pastoral e, do ponto de vista natural, muitas coisas eram mais confortáveis do que as que tínhamos antes. De fato, tínhamos muito dinheiro, um carro melhor e vivíamos em uma casa melhor. Eu estudava e orava pela mensagem, portanto ela pegava fogo. Contudo, no minuto em que pisava na igreja, era como se alguém derramasse um balde de água fria em mim. Eu perdia todo aquele fogo. Em 14 meses não preguei um só sermão decente. Havia perdido a inspiração. Minha esposa estava relutante em dizer alguma coisa, mas finalmente me alertou. Meu bem, você chegou perto de fazer um belo discurso. Era tudo o que eu estava fazendo, discursos. Não eram pregações. Quando o tempo combinado se esgotou, deixei a igreja. Eu não esperei um sinal para sair, simplesmente saí. Mais tarde, quis retornar àquela igreja para um evento. Queria que aquele povo soubesse que eu podia pregar. De fato, eles nunca me ouviram pregar. Finalmente, com o decorrer do tempo, retornei e participei de um reavivamento. As pessoas ficaram boquiabertas. Nós não sabíamos que você podia pregar dessa forma, disseram. Sim, eu pregava assim antes de vir pastorear aqui e passei a pregar assim depois que saí. Mas você não pregava assim enquanto estava aqui, confirmaram. Ao que concluí: não, pois todos estávamos fora da vontade de Deus. Eu estava aqui fora da vontade de Deus e vocês me elegeram fora da vontade de Deus. Aprendi a lição sobre colocar pedaços de lã diante do Senhor. Uma única vez deve ser o bastante para curar uma pessoa.
Mas algumas pessoas, mesmo que seu pedaço de lã nunca tenha funcionado, continuam agindo assim. Nunca mais errei novamente na hora de aceitar um convite para pastorear uma igreja. Não coloquei mais pedaços de lã diante do Senhor. Orei e esperei em Deus. Falei com Deus o bastante para que soubesse por dentro o que fazer.